vamos agora passar a palavra para o companheiro Sérgio Nobre. Ele é secretário-geral da CUT e coordenador da articulação sindical. Bom dia, companheiros, companheiras. Para mim é uma alegria muito grande estar aqui com vocês, porque acho que a grande riqueza da CUT é os seus agrupamentos, né? Suas forças políticas, que quando a gente senta e vai dialogar, né, a gente troca experiência, troca ideias e evita, né, de cometer erros, né? Porque uma organização, né, que não tem essa riqueza tem uma tendência muito grande de errar, né? Então, acho que a fase mais rica da CUT foi quando tinha muitas forças políticas no seu interior, né? A saída de diversas correntes da CUT, que foram construir outros projetos, na minha avaliação, não foi bom para a CUT. E eu sou um ferrenho defensor, inclusive, que a gente tem que trabalhar para a volta de muitos deles, porque eu acho que ninguém ganhou com a saída, né? Então, tenho muito apreço, né, pela articulação de esquerda. E, aliás, agradecer vocês por 2 presentes de conviver com a Jandira, com o Solanei, dentro da CUT Nacional, porque é um privilégio mesmo o quanto a gente aprende internamente com esses 2 companheiros, né? Lamentei muito não poder ter estado na abertura do evento de vocês, porque eu estava doente, garganta inflamada, febre, não consegui ir, mas estou feliz de vir aqui e ajudar e contribuir um pouco com o debate de vocês, né? Jandira estava me falando já da riqueza do debate que vocês fizeram aí nos últimos dias, né? Mas eu vou tentar contribuir um pouco, né, com a minha visão do que eu acho que está ocorrendo no Brasil, né? Então, eu não sou economicista, né, e às vezes nem entendo o que as pessoas falam sobre isso, mas eu estou convicto de que grande parte dos problemas que nós estamos vivendo agora está exatamente aí, né? É na economia. Eu não acredito que a população se move por ideologia. Quem se move por ideologia é a militância, né? Então, o Lula se elegeu e se reelegeu, não foi porque o povo olhou para ele e falou, é um cara de esquerda, né, operário, socialista, então não foi isso, né? Votou nele porque acreditava que ele tinha condição de conduzir o país para o caminho do desenvolvimento, melhorar o emprego, melhorar a renda, a perspectiva de futuro. Foi isso que levou à vitória, na minha avaliação, e à reeleição do Lula, e também, em grande medida, da companheira Dilma. O povo, ele se move pelo seu ânimo, né? Ele olha para frente e vê se tem futuro ou não, né? Acreditar que há um futuro é muito importante para que você tenha o apoio popular. Então, a economia, ela andou mal nos últimos anos. Então, na semana passada, eu fui convidado por um pessoal do Banco Credit Suisse, e que eles fazem análise, né, da economia, fazem projeção futura. E esse banco é importante porque, infelizmente, os atores econômicos não se movem pela nossa análise de conjuntura, né, se move por esse pessoal. Então, esse é um banco que, quando ele faz as suas projeções, ali os atores econômicos se organizam. Os bancos, as grandes empresas se orientam por aquilo que eles estão projetando. Então, o que eles estão projetando para esse ano aqui, né? De que a economia brasileira vai ter um PIB negativo. Vocês vão discutir à tarde economia, não é isso? Parte da tarde? Um pouco? Enfim, mais de que nós vamos ter uma retração do PIB, nós vamos ter um PIB negativo de 1,6 no Brasil, né? E eles projetam, né, para o ano que vem, o PIB de 2016, um PIB positivo de 0,5%. Eles estão projetando para 2016. Agora, o interessante é que a projeção do PIB mundial para esse ano é de 2,5% e de 3% para o ano que vem. Então, significa que o nosso problema que nós estamos vivendo não é um problema externo. Nós estamos nessa situação que nós estamos por problemas internos, né? Então, o tal do ajuste fiscal, ele foi, na minha opinião, o grande responsável pela queda de popularidade da Dilma brusca no começo do ano, que eu não esperava. Eu achava que seria um ano extremamente difícil, todo mundo achava, todo mundo sabia que teria um ajuste fiscal, mas não imaginaria que teria sido feito da maneira com que foi feito e que isso levaria a uma deterioração da popularidade da presidenta tão rápido como ocorreu, né? Então, por que o ajuste a gente sabia que ele viria? Porque, certo ou errado, foi feito escolhas, né, na economia lá atrás, né? Então, para manter a inflação sob um certo patamar, né, o custo de vida sob um determinado patamar, o governo subsidiou a gasolina, subsidiou a energia, subsidiou alimento, enfim, né? E foi, com isso, criando um tamanho de dívida que ele não tem receita para cobrir, não é? Então, é mais ou menos igual na nossa família, né? Quando você tem R$3.000 de salário, está gastando 4, se você não ajustar, né, no mês seguinte, essa dívida vira 2.000, no terceiro mês 3.000 e vai até você quebrar. Então, todo mundo sabia
que tinha que fazer um ajuste. O que a gente não esperava é que o ajuste seria feito em cima de pensões, em cima do seguro-desemprego, enfim. Então, um erro de rota que se cometeu, não é? Então, eu tenho conversado muito com as pessoas que estão muito insatisfeitas com o governo e muitas que participaram da mobilização chamada pela direita no dia 15 de março, com todas elas. Então, tem críticas ao partido, ideológica? Tem, mas, na sua essência, a maioria da crítica que se faz é o descontentamento em relação à situação que nós estamos vivendo, é a perda de perspectiva de melhoria de vida para o futuro. Então, as pessoas que criticam, falam, olha, no governo Lula, eu melhorei de vida, eu fiz o puxadinho da minha casa, eu comprei o carro, comprei um terreno, eu melhorei de vida, né? E agora não, agora eu estou perdendo aquilo que eu conquistei, não é? Então, teve um companheiro na feira que me disse uma coisa interessantíssima, conversando com ele. Que ele falava assim, olha, eu no governo Lula eu consegui melhorar a minha vida, né? A primeira vez que eu fui numa praia na minha vida, foi lá na Praia Grande, numa excursão, quando era jovem, né? Então, agora, eu tive condições agora, empregado, tal, de conhecer a praia do Rio de Janeiro, eu fui para Salvador e conheci belas praias, tal. Então, a minha sensação é que estão me empurrando de volta para a Praia Grande, né? É essa a situação, estou voltando para a Praia Grande. Então, é esse o sentimento. Então, eu acho que se a gente não recuperar a economia, fazer o país voltar a crescer, não é? É muito difícil sair dessa situação, não é? E eu acho que tem caminho. Eu não consigo entender quando alguém vem dizer que o modelo de crescer pela renda e pela inclusão está esgotado no Brasil. Não entra na minha cabeça, não é? Talvez seja bom eu não ser economista, não ser advogado por causa disso. Porque quando eu entro numa favela, eu vejo a situação do nosso povo. Lá na região do ABC, né, Jandira de lá, entra naquelas favelas lá de São Bernardo para ver, e olha que São Bernardo é uma cidade rica, para ver como o povo vive. Né? 4, 5 pessoas, sabe, em 3, 4 metros quadrados, dorme no meio dos ratos, não tem saneamento básico, não tem absolutamente nada. Então, como é que está esgotado? Se o nosso povo ainda, né, mora nessa condição nas favelas, anda nas estradas brasileiras para ver o potencial que tem ainda de melhorar as estradas brasileiras, ferrovia, olha o que o Brasil tem de ferrovia para ser construído. Quer dizer, então tem um potencial extraordinário ainda de crescer. A condução da economia é muito importante e acho que isso é um desafio. Quando eu estava na faculdade e ensinava economia, quando chegava na prova, o professor dizia lá, a inflação, quando ela sobe, o que você tem que fazer com os juros têm que subir. Se você falar que não, você erra na prova, né? Te dá 0. Não é? Então, é assim que a economia é ensinada. Então, essa coisa do câmbio flutuante, não é? De aumentar os juros quando a inflação sai do controle, enfim, isso parece um dogma na sociedade brasileira, né? Nós precisamos apontar saída para esse tipo de coisa. Tem um setor da sociedade brasileira, aí gente dentro do nosso campo e fora do nosso campo, que eu digo que tem medo de crescer. Quando o país começa a crescer acima de 2%, já inventa né, para botar freio no crescimento. Então, acho que um dos grandes erros que foi cometido foi exatamente isso. A economia brasileira tinha potencial de crescer, e aí parte desse povo que está dentro do governo, com medo do crescimento, tomou medidas recessivas que agora está atrapalhando o nosso desenvolvimento. Então, acho que isso, o tema da economia é muito importante, e é importante que o movimento sindical tenha propostas para isso. Né? Então, acho que esse vai ser um dos grandes desafios, e do nosso Congresso da CUT também, né? Como é que nós vamos propor um modelo econômico que retome o crescimento com vigor na taxa de 4%, 5%, que é o que eu acho que o país poderia crescer, e tem potencial para crescer, se a gente acreditar. Né? Agora, um pouco sobre como eu vejo o projeto aqui. Né? Quando a gente sai aqui do Brasil, que a gente vai falar da nossa realidade, do porquê que o Brasil cresceu ao longo desses 12 anos e tal, o pessoal lá fora fica muito interessado no nosso modelo, né? Que a gente diz assim, nós conseguimos crescer porque o nosso modelo ele está assentado em 3 pilares importantes. Um que é o movimento sindical e o movimento social, ele é um pilar do projeto. Né? O outro é o partido, né? E com os partidos de esquerda que estão juntos, o PT, os partidos de esquerda, é outro pilar importante, e o governo também, não é? É o terceiro pilar. E existe uma relação entre esses 3 atores, e aí é que está o legal do nosso modelo, que assim, é um pilar em que um tem relação com o outro, mas sem perder sua identidade, sem perder o seu papel. Né? E eles olham com muita admiração isso, porque lá fora no mundo eles não conseguiram fazer esse tipo de relação. Quando eles tentaram fazer, ou o partido mandou no governo, ou mandou no movimento sindical, e não deu certo. É só ver o PCdoB. Né? O PCdoB é a relação que eles têm. O partido manda no movimento sindical, e com todos os problemas que isso cria. Né?
embora essa relação seja uma relação muito difícil de ser mantida, né? Porque os atores têm os seus papéis, sua identidade, às vezes na pauta tem divergência, né? Pautas diferentes, mas a gente consegue caminhar num projeto comum. Então, qual é o problema que eu acho que nós estamos vivendo agora? Que uma parte importante, né, do pilar de sustentação desse projeto está com um problema. Então, o governo, né, é um pilar que está tremendo por conta da sua popularidade em queda, 13%, os erros que cometeu, que foi falado aqui, muito fragilizado e com pouco apoio popular. E o outro pilar é o partido, né? O partido está sendo duramente atacado e tem dificuldade, inclusive, de se defender, né? E não é que não quer se defender, tem dificuldade. Outro dia encontrei uns companheiros lá no centro da cidade, lá do Diretório Municipal, que eles estavam fazendo aquele projeto Pé na Rua, né? Eles falaram, não dá para ir para a rua, porque você vai para a rua, ladrão, Petrobras, não sei o quê, não consegue se defender, não é? Então, se o governo está com dificuldade, o partido está com dificuldade, qual é o pilar que ainda consegue resistir e fazer o processo? É a CUT, né? Então, o movimento sindical e o movimento social é aquele que, nessa conjuntura, tem um papel decisivo, não é? E nós não podemos errar, né, o movimento sindical e o movimento social nessa conjuntura. Daí foi muito acertado a nossa decisão da manifestação do dia 13, de manter, está sofrendo pressão de tudo quanto é lado. Mas o movimento tem esse papel importante agora. E não é que a gente quer assumir o papel de outros, porque de vez em quando alguns vêm falar, né, a CUT quer ser partido, quer ser... Não, nós somos parceiros no projeto, nós reconhecemos que os outros parceiros estão com problema e nós precisamos ajudar nesse processo. Essa é a nossa visão. E todo projeto de sociedade também tem as forças sociais que dão sustentação ao projeto. Então, como é que eu vejo no Brasil, né? Então, em Cuba, o projeto de Cuba socialista tinha uma liderança, que era o Fidel, tinha apoio os setores da sociedade, que eram os trabalhadores, os camponeses, a intelectualidade. Tal. Então, em todo lugar é assim, e no Brasil não é diferente. Quer dizer, o nosso projeto precisa ter uma liderança, não é? E aí eu acho que a liderança desse projeto não é a presidenta Dilma, a liderança desse projeto é Lula. Lula é o líder do projeto. E aí ele tem dificuldade de exercer essa liderança nesse momento. Eu sou conselheiro do Instituto Lula, de vez em quando eu participo lá de análise de conjuntura, as pessoas que vão lá. O Lula recebe todo mundo, recebe o pessoal do empresariado, do movimento sindical, do movimento social, tá? E ele tem dificuldade de se colocar nesse momento, porque a Dilma está muito enfraquecida, se ele aparece demais, ele enfraquece ela mais ainda, vende a ideia que quem governa é ele, não é ela, né? E tem dificuldade de interlocução com ela. Eu perdi a conta de quantas vezes eu vi o Lula passar a mão no telefone na minha frente e ligar para ela e falar, ó, Dilma, atende uma reivindicação da CUT, que é importante para eles. Eles não conseguem fazer a tua defesa se você não fizer alguma coisa. Ou é imposto de renda, ou é a jornada, ou é fator previdência. Alguma coisa você tem que fazer. E ele desliga o telefone, Sérgio, ela vai fazer. Isso já tem uns 3 anos já. Não é? Ele não consegue fazer, encaminhar. E vejo com os empresários também, né, que vão lá fazer reclamação, ele fala, olha, vocês sabem que se eu estivesse lá, o caminho era esse. O problema é que eu falo com ela, ela não faz. Tá? Ele tem uma dificuldade muito grande de fazer essa liderança. E acho que ele está angustiado, na minha opinião, muito angustiado. Você vai lá, tem uma fila de gente fazendo reclamação para ele, e ele se sente impotente, inclusive, nessa conjuntura. E aí os atores que dão sustentação para o projeto estão todos descontentes. Então, eu penso que nós temos que repactuar, na verdade, esse projeto, porque os atores não estão se vendo nesse projeto e fazem duras críticas ao projeto. Então, o movimento sindical e o movimento social é muito crítico, né? E quais são as críticas que a gente faz? Que nós entendemos que não estamos pedindo para o governo baixar a jornada para 40 horas, não sei o quê, tal. Para nós é importante que o país continue crescendo, por exemplo. Que quando o país cresce, abre o caminho para você melhorar o salário nas negociações salariais, não é isso? De você ter aumento real, de você discutir redução de jornada, bababá. Não estão pedindo nada de extraordinário. Mas onde é que está o nosso descontentamento? Porque a política que está sendo implementada nos leva para a recessão, portanto nos fragiliza, não é isso? Nos fragiliza na nossa base. Nós não somos recebidos, não é? Quando a gente é recebido, aquilo que a gente pede não é encaminhado, né? É a queixa de todo mundo. Então, se vocês pegarem os partidos aliados que estão dentro desse projeto, é a mesma coisa. Né? O pessoal dos partidos que vão lá, a Dilma nunca nos recebeu, nunca fez reunião com nós, nunca foi no Congresso, não nos atendeu, e babá, descontente com o caminho que está sendo tomado, os parlamentares. Né? Se pegar os setores do empresariado, né, que apoiou o governo Lula, fez investimento, é a mesma coisa. E o que é que eles reclamam dela? Né?
reclamam a falta de rumo em relação à economia. Então, vocês sabem que para a empresa que vai investir, sabe, milhões, às vezes bilhões de investimento, a previsibilidade com relação ao futuro é decisivo, não é? Porque você faz investimento que vai voltar em 15 anos, em 20 anos. Então, a pior coisa do mundo é você ser surpreendido com mudanças o tempo inteiro. Então, por exemplo, a coisa da desoneração de folha, que nós criticamos muito, né, na forma de ter sido feita, eu me lembro quando ela foi anunciada para os empresários. Eu estava lá, junto com o Guido Mantega. E ele falou assim, ó, nós vamos desonerar a folha de pagamento. E os empresários falaram assim, ó, mas essa desoneração é para ficar ou ela vai voltar daqui 6 meses, daqui 1 ano? Porque se for para fazer isso, melhor não fazer, porque você faz um planejamento de longo prazo e a pior coisa é isso, né? Você tira, depois você coloca daí 1 ano. Você vai, não dá para ser assim. Para nós o problema, ele fala assim, para nós o nosso problema não é conviver com juro alto, é ele ficar toda hora assim, ó. Isso para nós, porque não há planejamento que se sustente desse jeito, não é? Então, a queixa deles é isso, toda hora é uma mudança, né? Muda juros, muda isso, entra o imposto, tira o imposto, e não consegue fazer planejamento, e não consegue entender para onde o país está indo. E, de certa maneira, é a mesma coisa com a população brasileira. O povo ele quer olhar para frente, quer saber para onde vai. Vocês sabem para onde a Dilma está levando o país? Se vocês soubessem, vocês me contam, porque eu não sei. Eu sou o secretário-geral da CUT, né? E eu não consigo entender onde nós vamos chegar desse jeito, eu não consigo compreender o projeto para onde está indo. Aliás, eu acho que era isso que ela devia fazer. Ela tinha que ir a público, pegar os atores, todos eles, em especial aqueles que compõem e deram sustentação ao projeto, e deixar claro o que é que vai acontecer com o país em 2016, 2017, 2018, aonde quer chegar, sabe? Quais são as ações? Porque as pessoas não vivem na desesperança. Governo nenhum sobrevive se as pessoas não olharem e não acreditar no que está sendo feito. Que tipo de Brasil ela vai deixar em 2018? Muito importante isso, eu não sei. Não é? Ela precisa dizer e precisa deixar claro. Então, isso é o que está levando o projeto para baixo. Eu acredito muito no potencial desse projeto. Eu acredito muito mesmo no potencial desse projeto. Eu acho que nós temos todas as condições de voltar a crescer, recuperar, inclusive, a credibilidade que a gente perdeu. Então, eu tenho conversado muito com as pessoas em relação ao PT. Não é? Então, tem muita crítica ao PT? Tem. Mas quando a gente chega no mais crítico e diz assim, você acha que o PT deve acabar? É bom para o Brasil o PT deixar de existir? Não tem um que fala que é bom. A quem interessa o PT acabar? Interessa para a classe trabalhadora brasileira o PT acabar? Não, mas o PT precisa consertar os seus erros, é isso, precisa consertar os seus erros, mas o PT é importante. E reconhece as coisas que foram feitas, o que era o Brasil antes do PT e depois do PT, reconhece isso. Então, eu acho que era decisivo agora, como o partido ele é um dos pilares importantes, recuperar o PT. Mas o PT não vai recuperar sozinho, precisa das ajudas dos atores. Nós precisamos fazer esse debate, discutir com a população a importância que o PT tem e o que seria o futuro do Brasil, se é que teria um, sem o PT. Eu acho que esse é o caminho. E nós temos que fazer uma campanha de valorização do PT com todos os atores juntos. Na crise de 2005, o movimento sindical fez um gesto muito importante. Vocês lembram que, não é? Todo dia saía alguém do PT, por mais inexpressivo que era, e a Folha de São Paulo dava capa. Mais um que sai do PT, mais um que sai do PT. E aí o movimento sindical se juntou e num dia só afiliou mais de 600 pessoas, aí lideranças importantes do movimento sindical. Aquilo foi um gesto decisivo. Nesse momento nós temos que fazer isso. Os nossos atores aqui têm que defender o partido, porque a defesa do partido é a defesa da esquerda brasileira nesse momento. E o PT é muito importante, eu acho que a gente tem condições de fazer, né, de fazer essa campanha e reverter esse processo, porque o PT tem ainda um patrimônio muito importante e que tem reconhecimento da sociedade em relação a isso. Então, eu acho que o nosso papel agora, nesse momento, o papel da CUT e da militância, vai nas duas direções. Nós temos que influenciar bastante os rumos do governo, em especial da economia brasileira. Nós temos que apresentar para a sociedade brasileira um caminho para a gente voltar a crescer, que não é esse do Levi, não é esse que está sendo tomado. Esse vai nos levar e nos empurrar para a recessão. E eu acho que temos condições de fazer isso. Nós, nessa conjuntura aqui, a Petrobras tem um peso muito importante. A Petrobras sozinha é 18%, né, do PIB brasileiro, e muito da piora da economia brasileira é a paralisia da Petrobras. Então, as empreiteiras que prestam serviço para a Petrobras, todas elas são engenharia nacional, são as empreiteiras que construíram os estádios da Copa do Mundo, que todo mundo viu que foi maravilhoso, que construiu Itaipu, que engenharia, estão sendo paralisadas e destruídas.
não é? Então, as empreiteiras que estão sob investigação na Lava Jato, tiraram uma medida de que não é que elas foram investigadas, achou culpa e tal, e aí não podem participar de licitação. O fato de serem citadas já levaram ao cancelamento dos contratos, então estão sem receber da Petrobras os fornecedores, estão demitindo os trabalhadores no Brasil inteiro, né? Semana passada tinha reportagem da Globo no Rio de Janeiro com os trabalhadores lá, né? Dando baixa na carteira, porque estavam sendo demitidos, e a Rede Globo falava, é o preço da corrupção, quem está pagando o preço da corrupção? Os trabalhadores. E a paralisia dessas empreiteiras está paralisando a economia brasileira. A Petrobras tem uma cadeia enorme que vem de caminhão, que vem de minério, que vem extensa por demais, né? E está espalhando, né, a crise para a economia brasileira. Então, a defesa da Petrobras é muito importante como uma medida, né, de defesa da economia brasileira, né? E, além disso, nós precisamos dar um salto também nos serviços públicos. Tem uma insatisfação muito grande com a qualidade dos serviços prestados, não é só público, mas especial público, não é? Então, as pessoas querem melhoria no sistema de transporte, nós temos que pensar alternativa para melhorar a mobilidade urbana, porque não é possível, né, o cara sair de São Bernardo para chegar lá no Brás, onde ele trabalha, levar 3 horas de ônibus, quer dizer, é uma coisa absurda, e a população reclama e tem razão. Nós precisamos dar um salto nos serviços públicos de transporte, nós precisamos melhorar a educação bastante. Os professores não gostam que eu falo isso, mas é verdade, porque é verdade também que a gente gasta muito, e muitas vezes a pessoa com diploma, né, de 2º grau e tal, não consegue ler um texto, não consegue interpretar um texto, não é? Então, nós precisamos dar um salto de qualidade em relação a isso, e é verdade, isso que eu vejo casos assim. Nós fizemos uma escola de formação técnica em São Bernardo, no nosso sindicato, e a gente vê, as pessoas chegam lá, têm diploma de 2º grau, mas não conseguem fazer operação simples, não conseguem fazer regra de 3, não conseguem, e a gente tem que reforçar, porque tem essa deficiência. Então, nós precisamos dar um salto de qualidade em relação a esse tema também. A mesma coisa a saúde. Hoje, qualquer trabalhador, quando ele vai procurar um emprego, o primeiro benefício que ele pergunta é se tem plano médico, né? Que é a preocupação, e vocês sabem que é ilusão, né? Que o plano médico é uma ilusão, quando o cara de fato tem algum problema, ele vai para a rede pública, mas é assim, é o principal fator. Então, as pessoas querem um salto nos serviços públicos. Então, é isso, não é só fazer o Brasil crescer, mas crescer melhorando a vida das pessoas, incluindo as pessoas com sensação de bem-estar. Então, isso é um grande desafio que nós temos pela frente. Por isso que no Congresso da CUT, ele foi pensado para ser um processo que combina as duas coisas. Combina mobilização de rua, portanto, né, a manifestação que a gente fez no dia 13 é um pedaço, mas não temos que repetir, né, novamente, vamos observar os próximos movimentos da direita. O 1º de maio, nós estamos chamando, né, para ser um 1º de maio massivo, não é um 1º de maio com show aqui em São Paulo, vai ser um 1º de maio com concentração, com passeata. Em que nós, né, e não só da CUT, mas um 1º de maio com os movimentos sociais, de juntar muita gente, tentar repetir, ou colocar mais gente que nós colocamos ainda no dia 13, né, para que a gente dê resposta à direita. Nós não podemos perder a rua de maneira nenhuma para a direita. Nós não podemos perder a rua e não vamos perder a rua para a direita. E segundo, também que o Congresso nosso, a importância da conferência de vocês, é isso. Como que nós vamos apresentar medidas e propostas inovadoras que façam sentido, que seja possível de ser implementado, seja para reverter o quadro de crise da indústria, da economia, melhorar a saúde, melhorar a educação, que é essa agenda que a gente tem que fazer. Então, eu disse para a presidenta Dilma, quando tive a oportunidade, e disse para o presidente Lula, e eu acredito muito nisso também. Eu acho que o povo, ele é igual ao torcedor de futebol. Eu sei disso porque eu sou palmeirense e sofri uma barbaridade o ano passado, né? Mas é verdade, quer dizer, então a gente assim, ó, como eu sou palmeirense, eu tenho amor ao clube, né? Mas se o clube joga mal, perde tudo quanto é jogo de 3, 4-0, está ameaçado de ir para a 2ª divisão, o que o torcedor faz? Ele xinga, pede mudança no time, troca o técnico, contrata jogador, não é isso? Mas aí o time começa a jogar melhor, como começou agora, né? Que a gente começou a ganhar alguma coisa, a gente volta a aplaudir, não é isso? Enche o estádio, todos os jogos do Palmeiras estão com o estádio cheio, não é? O torcedor aplaude e tal, então é isso. Então o que é que está acontecendo com o povo? Nós estamos jogando mal, e o povo está vaiando e pedindo mudança. Se a gente voltar a jogar bem, parar de errar, o povo vem com nós, bate palma para a gente e nós vamos seguir o projeto. Então é isso. Gente, um grande abraço.